Equador. Falta pouco tempo, né? O jogo é hoje à noite. Esses meninos, logicamente, não vão ter tempo nenhum de treino. Corre o risco de chegarem muito em cima da hora desse jogo. É mais um problema na cabeça do técnico Domenico Torren, que, como você disse, já tinha perdido 7 jogadores para a Covid-19. O último confirmado foi o Vitinho, confirmado ontem, que testou positivo. Ele já estava isolado do grupo desde domingo passado, e aguardando ainda a contraprova que saiu ontem. Além dele, o técnico já tinha perdido o Bruno Henrique, Michael, os laterais Isla, Felipe Luiz e Mateuzinho, e também o meia Diego Ribas. Estão todos assintomáticos ou com sintomas leves, Janaína, como é o caso do Diego Ribas, que já disse que sentiu uma dor de garganta, dores no corpo, mas não podem estar à disposição do treinador. E além disso, ainda tinha o Gustavo Henrique, que vai cumprir suspensão, não pode jogar nesse jogo, e o Gabigol, que também não vai poder jogar por dores na coxa. Esses 4 jogadores que eu falava para vocês, que estão a caminho, estão tentando chegar no Equador, são 3 jogadores da base do Flamengo, o zagueiro Natan, os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, e também o lateral João Lucas, eles que foram chamados de última hora para poder compor o elenco. O lateral direito, por exemplo, o João Lucas, é super importante, porque o Domi perdeu as outras opções de laterais direitos de ofício, né, por conta dessa situação. Jana, a gente preparou um VTzinho, uma matéria, para poder mostrar um pouco mais, recordar como é que tinha sido o outro encontro entre o Flamengo e o Barcelona de Guayaquil antes da pandemia, outro cenário completamente diferente que o Flamengo estava vivendo, muito diferente desse cenário de crise, de pressão agora, vindo ainda de uma derrota por 5-0 diante do Independiente Del Valle na última rodada disputada pela Libertadores. Tudo diferente, eu te convido a dar uma olhadinha. Maracanã de portões abertos e cheio, com Jorge Jesus ainda na beira do campo, com um time embalado por títulos recém-conquistados. Em março, o Flamengo não teve dificuldade alguma para vencer o Barcelona de Guayaquil por 3-0 pela Libertadores. Mas hoje à noite, o reencontro dos times, tudo que o Flamengo não tem é tranquilidade. Vem de uma derrota histórica por 5-0 para o Independiente Del Valle na semana passada e perdeu mais de 1/3 do elenco. Além de Gustavo Henrique suspenso e Gabigol com dores na coxa, ontem Vitinho aumentou a lista dos infectados pela Covid-19, que já tinha Bruno Henrique, Michael, Diego Ribas, Felipe Luiz, Isla e Mateuzinho, todos assintomáticos ou com sintomas leves. Em Guayaquil, a altitude não será mais um problema para o Flamengo. Já a pressão sobre o treinador... Se quer falar disso, tem que falar com outras pessoas, não comigo. Muito bem, agradecer a Débora, que chegou aí com as informações pra gente. Lofredo, a situação do Domi não é fácil, né? São muitos desfalques. Desses que estão tentando chegar lá, no Equador, apenas o João Lucas, que a gente pode dizer que realmente é um nome importante, porque ele está precisando de alguém para lateral. Mas se a gente for ver o campinho, um time que tem César no gol, com Rodrigo Caio e Léo Pereira na zaga, aí tem as laterais, né, seria René e João Lucas, me parece o maior prejuízo ali. O meio com William Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro. A gente está falando aqui que o Flamengo tá lascado porque tá cheio de jogador que não tem condições de jogo. Ah, não tá! Assim, só que não, porque qual o time que chega numa situação dessa e ainda consegue colocar um time desse em campo, Lofredo? O time é bom. Esse time que está escalado aí, esses jogadores que ele tem à disposição, formam um time bom. Talvez esse time não tenha opções para um segundo tempo, para substituições. Não tem o banco, mas assim, tá cheio de time no Brasil aí que não tem o banco sem desfalque, né? Nossa! O Flamengo não. O Flamengo fica com 8 desfalques e não tem banco. Aí não tem banco. Não, tem muito time brasileiro que o cara não tem nenhuma substituição para fazer. Ele olha ali, ele vê uma pobreza ali no banco dele, né? E esse time que a gente não vai ter, ainda que o time seja bom, se o Flamengo não conseguir um bom resultado, esse jogo talvez não seja um jogo de cobrança. E por quê? O time é bom, mas a situação é muito, muito ruim. Você está vivendo esse momento, você está vendo seus colegas em dificuldade por conta de uma doença que está matando
muita gente, milhares de pessoas no Brasil, na América do Sul, no mundo inteiro. Você está vendo seus colegas vivendo aquela situação. Você está temendo também, porque você não tem total segurança de que você não vai ficar nessa situação também em breve. Então, não é um jogo confortável por fatores, não só pelo time. Porque o time, como a gente viu, não é um time ruim, não. Tem a dificuldade na lateral, mas eventualmente vários times têm essa dificuldade de ter que improvisar um lateral, trocar o lado de um lateral, colocar um volante na lateral, ou escalar um lateral, no caso de origem, vai escalar um lateral cansado da viagem. Mas, enfim, essas dificuldades ocorrem. Mas eu acho que o fator psicológico, a situação, tem um peso muito grande no que vai acontecer com o Flamengo em campo. Acho que a gente não pode desprezar de jeito nenhum a situação psicológica e olhar apenas, olha, esses jogadores que estão em campo, eles são jogadores bons, jogadores de qualidade. Agravando a situação psicológica, tem a situação na competição, vem de uma derrota, a pior derrota na história do clube, e não faz um brasileiro dentro do esperado pela sua torcida. Então, assim, tem uma pressão e uma situação psicológica muito grande, e aí acho que isso dificulta a ação de um bom time, ainda que seja um bom time. E se não tivesse nesse contexto e só tivesse os desfalques, talvez fosse mais simples da gente falar sobre o tema, né? Mas tem um contexto vamos imaginar que de esses pressão desfalques também.